Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo no nosso módulo de estruturas lógicas. Dentro desse bloco eu vou trabalhar com vocês aqui, olha, os conectivos, as simbologias e as operações lógicas. Vamos lá. Antes, deixa eu só bater um papo com vocês aqui, que eu acho que é importante para a gente se situar. Pessoal, se eu chegar para vocês e anotar uma frase como essa que está aqui, olha. 2 mais 5 é igual a 10. 2 mais 5 é igual a 10. Perfeito? Professor, isso aqui rolava muito nos presenciais da vida, né? Às vezes eu chegava para dar uma aula semelhante a essa e fazia o que eu fiz aqui. Chegava e anotava lá no quadro uma frase como essa, e aí era muito natural a galera ficar olhando assim, o que o cara está escrevendo, né? 2 mais 5 é igual a 10. Por que ele não pega e representa por símbolos matemáticos? Professor, não era mais fácil você pegar e fazer isso aqui não? Olha, 2 mais 5 é igual a 10. Eu tenho preguiça de ficar escrevendo. Eu anotei assim no meu caderno, tá bom? Então, aqui é tudo friamente calculado e pensado. A ideia aqui, moçada, é a seguinte, o que eu quero é que você perceba isso mesmo, que não há necessidade de você ficar querendo passar essa ideia matemática escrevendo letra por letra, palavra por palavra, certo? Já há muito tempo, no estudo da matemática, por exemplo, tinha se percebido a possibilidade, e mais do que isso às vezes, né, a necessidade de se trabalhar numa linguagem mais objetiva, mais curta, mais direta. Então, para a gente hoje, é muito natural que você associe essa palavrinha de 4 letras a um símbolo como esse, a um código como esse, certo? Isso hoje para você é muito natural. Assim como é muito natural para você hoje que essa palavra que está aqui, olha, a palavra mais, que ela é associada a esse símbolo. É muito natural para você entender que a palavra 5 está associado a um símbolo como esse, que o termo é igual a, tem um símbolo, olha, que é esse que está aqui, e que a palavra 10 pode ser associada a um símbolo como esse que está aqui. Isso tudo para você hoje é muito natural, certo? Só que, há um tempinho atrás, quando você estava sendo alfabetizado, não vamos nem ficar fazendo conta não, né? Para a gente não desesperar muito também. Há um tempinho atrás, outro dia mesmo, Brunão, que eu aprendi que a palavra 2 pode ser representada ali por aquele símbolo, que o é igual a foi outro dia mesmo, isso aí. Então lá atrás, quando você começou a ser alfabetizado nessa linguagem matemática, talvez você tenha tido ali alguma dificuldade no momento inicial, né, de guardar o que era o mais, de guardar o que era o menos, mas isso passou, não foi? Assim como vai passar aqui também no raciocínio lógico. Porque o que a gente vai entender é o seguinte, assim como na matemática, você não vai querer ficar escrevendo letra por letra, palavra por palavra para representar algumas ideias. Do ponto de vista lógico, você também daqui a pouco comigo no curso não vai querer ficar escrevendo letra por letra, palavra por palavra para representar uma ideia como essa que está aqui, olha. Que se faz calor, então eu vou à praia. Eu posso anotar isso aqui, letra por letra, palavra por palavra, mas a gente vai começar daqui a pouquinho a simplificar essa história, certo? Se você está aqui saindo comigo do zero mesmo e nunca viu esse conteúdo, talvez você ache estranho por enquanto, mas daqui a pouquinho isso começa a fazer sentido. Olha, a gente vai começar a representar isso que está aqui dessa forma. Se faz calor, então eu vou à praia, pode ser representado dessa forma, como um P seta aqui. Ah, não, mas aí não dá, esse conteúdo é muito complicado. É muito difícil, é só lembrar do paralelo que eu estou fazendo aqui. Você se acostumou com a ideia de que isso que está aqui pode ser traduzido assim, não foi? Então fica tranquilo, confia em mim. Rapidinho você vai entender que uma ideia como essa vai poder ser representada assim. Por quê? Moçada, sabe qual que é a jogada? Sabe qual que é a sacada? Nessa primeira frase que está anotada aí, 2 mais 5 é igual a 10. Você consegue perceber algum elemento ali que passa uma ideia de operação lógica? Tem alguma palavra ali que te passa uma ideia de operação lógica? Aí eu vou precisar que do outro lado você diga para mim que sim.
Burão, sabe qual que é a palavra que me passa uma ideia de operação? A palavra mais. Quando eu uso a palavra mais, é como se eu estivesse passando uma ideia de que eu quero fazer o quê? De que eu quero adicionar, certo? De que eu quero somar o 2 com o 5. Só que, é o que eu estou te falando, isso hoje para você é muito natural. Se eu pedir para você calcular quanto que é 5 mais 8, você opera isso de uma forma muito automática. Assim como se eu trocar aquela palavrinha ali, e ao invés do mais eu colocasse um vezes, dizer para você, olha, que 2 vezes 5 é igual a 10. Foi uma palavrinha que eu troquei, mas essa palavra, ela altera inclusive o valor lógico que eu tenho para a sentença. Você concorda comigo? Quando eu digo para vocês que 2 mais 5 é igual a 10, essa proposição, ela acaba sendo falsa. Dizer que 2 mais 5 é igual a 10, isso é uma mentira. Agora, se eu trocar só um elemento ali no meio, se eu tirar só o mais e trocar pelo vezes e passar a afirmar que 2 vezes 5 é igual a 10, aquilo que está ali passa a ser verdadeiro. Então, onde eu quero chegar com você? Vai me acompanhando que você vai entender onde eu quero chegar. Você consegue perceber que a palavra que representa a operação ali é que acaba sendo muito importante para o julgamento que a gente vai fazer em termos de valor? Uma coisa é eu colocar o mais, outra coisa é eu colocar o vezes, outra coisa seria eu colocar o menos, outra coisa seria eu colocar um dividido. Essas palavras, mais, vezes, menos, dividido, essas palavras passam ideias de cálculos, de operações. Só que de operações o quê? Operações matemáticas. O que eu vou precisar fazer com que você entenda, principalmente dentro desse bloco? Que o que a gente vai fazer ao longo de muitos blocos aqui nesse nosso módulo de estruturas lógicas, e na realidade ao longo de todo o nosso curso de lógica proposicional, o que a gente vai fazer por muitas vezes são cálculos. Cálculos, conta, igual você faz na matemática. Só que na matemática, digamos que você vai fazer conta com números. Aqui dentro da lógica você vai fazer contas, você vai operar, fazer cálculos lógicos com frases, com proposições. Caraca, Bruno, então quer dizer que eu vou somar uma frase com a outra, eu vou multiplicar uma frase pela outra, é isso? Não, não é bem assim não. Mas assim como na matemática eu tenho palavras que me passam uma ideia de um cálculo, aqui do ponto de vista lógico eu vou ter também termos que vão passar para mim a ideia de cálculo, só que cálculo lógico. E quais que vão ser esses termos que vão passar para mim as ideias de cálculos lógicos? Os conectivos, moçada. Lembra que no bloco anterior a gente começou a falar ali sobre os conectivos? O e, o ou, o. O que você vai começar a perceber aqui é o seguinte, quando eu chego e digo que se faz calor, então eu vou à praia, essa frase ela tem um sentido que a gente vai ver que é o de condicional. Eu condiciono realmente a situação, certo? Se fizer calor, então eu irei à praia. Isso passa para mim uma ideia. Agora, eu posso usar essas mesmas duas estruturas simples, fazer calor e ir à praia, e passar uma ideia diferente. Ah, mas você vai usar as mesmas frases e vai passar uma ideia diferente? Sim. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que ou faz calor ou eu vou à praia. Eu posso dizer para vocês que faz calor e que eu vou à praia. Está conseguindo perceber onde eu quero chegar? Lembra o exemplo que a gente viu agora há pouco com raciocínio matemático? Eu tinha lá o 2 e o 5. Os números não mudam. Só que a operação que une esses dois números é que acaba sendo decisiva. Se eu colocar um mais, eu estou pedindo para você raciocinar como adição. E a adição ela tem uma linha de raciocínio. Se eu colocar um menos, eu estou te pedindo para raciocinar aquele cálculo com os mesmos elementos, com 2 e com 5, só que como subtração. Se eu colocar um vezes, é o vezes que decide o caminho que você vai seguir. É assim que você tem que começar a caminhar dentro da lógica proposicional. Lembra que no bloco anterior eu falei para vocês lá, tem uma frase aqui que está dizendo que general tem 3 sílabas e que vinha uma outra ideia lá completamente nada a ver? Aqui, estou falando que faz calor, que vai à praia. Só que sabe quem que manda realmente nessa estrutura? É o conectivo. Porque é ele que vai marcar para mim a ideia de que ali existe um cálculo lógico. E se existe um cálculo, existe uma conta para fazer. E se existe uma conta para fazer, existe por trás uma regra que mais à frente aqui no curso a gente vai entender como se fossem as nossas tabuadas, que vão ser as tabelas verdade. Então aqui, vamos organizar as ideias. Na matemática, deixa eu te explicar uma coisa. Na matemática, eu tenho aqui, olha, essa palavrinha, certo? A palavra mais.
A palavra mais, vejam, a palavra mais, ela passa para você uma ideia de uma operação. Qual que é o nome da operação que eu tenho quando eu tenho ali a palavra mais? A adição. E qual que é o símbolo que eu tenho para a palavra mais? O símbolo que eu tenho é como se fosse aquela cruzinha ali, certo? Então se eu coloco para você lá que 10, 2 menos 5, a palavra menos, ela vai passar para você a ideia de uma operação. Qual que é a operação? A subtração. E se eu colocar uma calculadora na sua frente aqui agora, para você teclar para mim a tecla, né? Para você apertar a tecla que representa a palavra menos, você sabe que tecla é essa? Se você tiver que digitar na calculadora que 2 menos 5 é igual a, você sabe que palavra ou que tecla que vai representar essa palavra, não sabe? Pois bem, então é porque você hoje já tem muito organizada a ideia de que essa palavra, a palavra mais, a palavra menos, ela está associada a uma operação e ela está associada também ao quê? A um símbolo. A mesma coisa acontece do ponto de vista lógico. Então, ao final desse bloco, você vai aprender comigo aqui, ou a gente vai começar a dar nome para outras operações. Só que não mais operações matemáticas, vão ser o quê? As operações lógicas. As contas que a gente vai fazer com as frases, com as proposições. Perfeito? Daqui então, vejam. Vamos voltar aqui nessa tabela, que a gente começa então a organizar as ideias. Vejam. Conectivo não. Aí, para a gente já começar a se entender aqui. Quando eu falo do não, eu estou tratando ele aqui como um conectivo, mas dependendo aí da prova, dependendo do examinador, pode ser que o não ele venha para você como se fosse um modificador, e aí isso que está aqui para a gente em termos de prova vai ser muito pouco importante, tá bom? Faz sentido, às vezes, a gente separar o não do grupo dos conectivos? Sim, mas de forma geral a gente encontra em vários enunciados de prova também o não como se fosse um conectivo juntamente com os outros elementos. Então aqui não vou ficar muito preso e muito preocupado com isso, tá? Ah, o não é um conectivo, o não é um modificador. Faz sentido a gente jogar ele tanto dentro do grupo dos conectivos, como dependendo da linha que o autor fosse seguir, tratar o não como se fosse um modificador. Isso aqui é o de menos. O que é mais importante para mim, então, agora é que você entenda o seguinte. O não é uma palavra que sempre que surgir, a partir de agora aqui no nosso curso, ele vai acabar passando uma ideia de quê? De negação. Então, o nome da operação presente, quando eu tenho o não, acaba sendo a negação. E eu tenho basicamente dois símbolos que eu posso utilizar aí para representar o não, que é a cantoneira ou então o tio, perfeito? Ó, esse símbolo que está aqui vai representar símbolo de negação, e esse símbolo que está aqui vai representar para mim também símbolo de negação. O E, o mais famoso é o E, só que eu posso ter também o mas. Professor, E e mas, do ponto de vista lógico, serão equivalentes? Sim, é inclusive um termo que eu preciso que vocês se acostumem, tá bom? Eles vão ser equivalentes mesmo. Agora, desde que o E esteja fazendo o papel de conectivo numa sentença. Eu preciso que aí do outro lado você comece a se acostumar com a ideia de que nem sempre vai surgir um E numa frase e aquele E vai fazer papel de conectivo. Se eu disser para vocês, por exemplo, que Carlos e Ana são casados, na sentença Carlos e Ana são casados, a gente vai ver que esse E ele não faz o papel de conectar duas proposições. Lembra sempre o que a gente comentou, principalmente no bloco anterior. Para eu ter o elemento funcionando como se fosse um conector lógico, eu preciso que eu tenha ali pelo menos duas proposições simples. E na frase Carlos e Ana são casados, eu não tenho como quebrar essa sentença em mais do que uma. Eu tenho ali então um exemplo de uma proposição simples. Carlos e Ana são casados é um exemplo de uma proposição simples, onde aquele E não faz papel de conectivo. Tanto que você vai perceber que aqui não vai fazer sentido nenhum você trocar o E pelo mas. Tanto que se eu disser que Carlos, mas Ana são casados, professor, ficou muito estranho essa história sua de que o E pode ser substituído pelo mas. O E vai poder ser substituído pelo mas quando o E estiver fazendo papel de conectivo. Nesse caso aqui, como ele não é, a gente não troca o E pelo mas, perfeito? Então, o E e o mas, sempre que eu tiver E fazendo papel de conectivo, eu posso trocá-lo pelo mas. Professor, se eu disser então que fez calor e eu fui à praia, eu posso dizer que do ponto de vista lógico é a mesma coisa que se afirmar que fez calor mais que eu fui à praia? Sim, tá perfeito. Você pode trocar o E pelo mas na hora que você quiser, tá bom? Quando eu tiver o E ou quando eu tiver o mas, vocês vão ficar atentos porque o símbolo que eu vou usar
vai ser o chapeuzinho, perfeito? Ou eu posso usar até esse que está aqui, que é um símbolo que aparece menos em prova, tá, gente? Mas que tem que deixar aqui para vocês como possibilidade de simbologia aí para o conectivo E. Se surgir na sua prova, que você não se assuste. Para mim é importantíssimo que você saiba que quando eu tenho um E fazendo papel de conectivo, que o nome da operação lógica que a gente tem é a conjunção, perfeito? Se eu tiver um OU, o símbolo dele é esse que está aqui, olha, que é o Vzinho. O nome da operação lógica é disjunção inclusiva. Se eu tiver conectivo OU, o nome da operação lógica é disjunção inclusiva. Se eu tiver conectivo OU, o OU é o V com tracinho embaixo. O V com tracinho embaixo é a simbologia da disjunção exclusiva. O OU, gente, ele pode ser representado também por um W, apesar de ser uma simbologia também menos usada. Mas vale e que faz até sentido, né? Já que o OU funciona como se fosse um Vzinho, o OU é como se fossem dois Vs, que é como se fosse então o W, tá bom? Professor, por que uma disjunção por que uma disjunção é chamada de inclusiva e a outra é de exclusiva? Fiquem tranquilos, porque mais à frente vai ficar claro para vocês. Quando eu for trabalhar no bloco em que eu vou diferenciar a tabela de um e de outro, vocês vão entender por que uma é inclusiva e por que a outra é exclusiva, tá bom? Conectivo se então. Lembrem-se, o se então funciona como se fosse um conectivo e o símbolo que eu tenho para o conectivo se então é a seta apontada para a direita, ou eu posso usar até esse símbolo que está aqui, que se a gente fosse usá-lo na matemática é como se fosse o símbolo do contém, beleza? Esse símbolo que está aqui, que é como se fosse o C ao contrário, pode ser utilizado para representar também o nome da operação que nós chamamos de condicional. Agora, cá entre nós, o símbolo que mais aparece e que quantas e quantas vezes a gente vai ver surgir aqui no nosso curso, vai ser a setinha apontada para a direita, perfeito? Conectivo se, somente se, o símbolo dele vai ser a seta dupla e o nome da operação lógica vai ser a bicondicional. Aí você vai me perguntar o seguinte, professor, eu preciso guardar o nome das operações? Sim. Professor, eu tenho que me acostumar com essa simbologia? Sim, até porque, gente, não tem como sobreviver, tá bom? Por mais que você queira acompanhar a sequência do curso, por mais que você se force muito a não querer guardar essa simbologia, vai chegar num ponto que nem que você não queira, isso aí já vai estar naturalmente memorizado na sua cabeça. Eu dou destaque aqui, principalmente a simbologia do E e do OU, que acontece muito da galera que está começando, às vezes, se confundir. Lembra que o E vai ser o chapeuzinho e que o OU vai ser o Vzinho. E aqui, uma maneira que a gente tem para poder lembrar disso é o seguinte, olha, lembra que dentro aqui do chapeuzinho, quem vai caber anatomicamente vai ser o conectivo E, perfeito? Não adianta você querer forçar a barra para falar assim, o OU também cabe aqui. Não, não vem ferrar minha vida. Olha para cá, a simbologia que cabe aqui dentro bonitinha é a do E, perfeito? Então, conectivo E é o chapeuzinho e o conectivo OU vai ser o meu Vzinho. O OU é o V com tracinho embaixo, ou com a possibilidade inclusive do W, se então a seta apontada para a direita, e o conectivo se, somente se, a seta dupla. Vamos ver se isso aqui está começando a fazer sentido para vocês. Eu vou mexer aqui com as proposições que eu trabalhei com vocês no bloco anterior. Vamos começar a simbolizar essas proposições aqui para ver se está fazendo sentido. Então a minha sentença P vinha dizendo que a palavra general possui 3 sílabas e que o almoço estava gostoso. A gente viu que ela é formada por 2 proposições simples, não é isso? Então vamos lá. A palavra general possui 3 sílabas, eu posso chamar essa sentença que está aqui, por exemplo, de P minúscula. Mas aí não poderia ter sido uma letra maiúscula? Poderia. Desde que aqui você só não tivesse a criatividade de chamar essa que está aqui de P. Por que não cai bem aqui chamar essa de P? Porque a proposição como um todo já foi chamada de P, né? Então não tem por que você aqui dentro querer chamar a primeira também de P. Use qualquer letra, maiúscula, minúscula, mas que por favor seja diferente aqui da P. Então eu vou usar essa que está aqui, olha, como se fosse a minha P minúscula. O almoço estava gostoso é a minha outra sentença, olha, que eu vou chamar aqui de Q. Qual que é o símbolo que eu estou utilizando aqui? O símbolo que eu estou utilizando é o conectivo E. Aliás, o conectivo que eu estou utilizando aqui é o E, e o símbolo do conectivo E acaba sendo qual? O chapeuzinho. Então, uma simbologia possível para essa minha sentença seria P, chapeuzinho Q, ok?
Na minha sentença aqui, se um triângulo possui 4 ângulos, então 2 é par. O que eu vou ter aqui? Vou ter a presença do conectivo se então. E uma ideia que eu por muitas vezes vou falar com vocês aqui também no curso, conectivo se então, moçada, é o conectivo que mais sempre tem chance de aparecer nas suas provas. Eu sempre falo, né? Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para dizer assim, o conectivo se então ele é o mais importante. Importante é que todos eles vão ser. Mas é fato que tudo que ao longo do curso eu chamar a atenção de vocês que tem a ver com a condicional, vai merecer sua atenção. Então a gente vai trabalhar com muitas situações em que eu tenho que simbolizar sentenças que tenham o conectivo se então. E qual que vai ser sempre a minha fala com vocês? Tudo que estiver escrito entre o se e o então, vocês vão colocar antes da seta. E tudo que estiver escrito depois do então, a gente coloca depois da seta. Então aqui, por exemplo, ó, um triângulo possui 4 ângulos. Um triângulo possui 4 ângulos, isso é o que está escrito entre o se e o então. O símbolo do conectivo se então não é uma seta apontada para a direita? Então está aqui, olha. Um triângulo possui 4 ângulos, eu vou chamar isso aqui de P. 2 é par, isso aqui não é uma outra sentença, não é uma outra ideia que pode ser apresentada? Então 2 é par, eu vou chamar isso que está aqui de Q. Perfeito? Outra, aí a minha simbologia pode ficar dessa forma, como P, seta e o Q. Outra sentença, minha sentença R. Ou trabalho ou acordo tarde. Eu tenho aqui um conectivo. Qual que é o único conectivo que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o conectivo ou. Qual que é o símbolo do conectivo ou? O símbolo do conectivo ou é o V com tracinho embaixo. Então, olha, tudo que ficar entre um ou e outro vai ficar antes desse símbolo. Tudo que ficar depois do segundo ou entra depois do símbolo. Então, vejam, trabalho é uma sentença que está entre um ou e outro. Então, isso é o que eu vou colocar antes. Vou chamar minha sentença trabalho aqui de A, por exemplo. Perfeito? Acordo tarde, vou chamar essa minha sentença que está aqui, olha, de B. E aí eu estou colocando aqui como se fossem 2 letras maiúsculas, o que não tem problema nenhum. Ah, professor, mas aí eu usei o P e o Q. Tá valendo, perfeito? É igual na matemática, gente. O que eu chamar de X, você chamar de Y, eu chamar de N, você chamar de A, tanto faz, a letra aqui vai ser o de menos. O que eu preciso que você entenda, nesse primeiro momento, é a associação com relação ao conectivo, certo? Saber que o ou ele tem um símbolo, então o ou acaba sendo um V com um tracinho embaixo. E mais do que isso, começar a ligar também o nome da operação. Vamos deixar anotado aqui, olha, como aqui eu tenho um conectivo E, lembrar que o conectivo E é o conectivo da conjunção. Lembrar que o conectivo se então é o conectivo da condicional. Lembrar que esse conectivo aí, olha, que é o conectivo ou, ele é o conectivo da chamada disjunção exclusiva. Na última sentença, por exemplo, Angélica mora em Maceió, se somente se faz sol. Esse conectivo que está aqui, olha, que é o conectivo se somente se, ele é um conectivo. Qual que é o símbolo do conectivo se somente se? Conectivo se somente se é uma seta dupla, perfeito? Conforme consta aqui nesse quadrinho, que vocês vão ter que memorizar, com certeza. Angélica mora em Maceió, posso chamar isso aqui, por exemplo, de X, se eu quiser. Faz sol, posso chamar isso aqui de Y, perfeito? E num primeiro momento, o que a gente precisa aqui no nosso curso, se você conseguiu entender essa simbologia que eu fiz aqui, a gente já está conseguindo caminhar. Deixa anotado para mim que esse se somente se, ele vai passar a ideia aqui, olha, da bicondicional, perfeito? E nós temos aqui então exemplos de proposições que acabam sendo compostas e com suas respectivas simbologias. Professor, vai ser a única forma que eu vou ter para simbolizar aqui essas proposições? A gente vai ver que não, tá bom? Num dado momento oportuno aqui no curso, eu vou abrir para vocês para que a gente melhore um pouquinho, ou não vou nem dizer melhore, né, para que a gente enxergue outras possibilidades de simbologias para essas sentenças. Vão ter outras formas de simbolizar? Sim. Mas aí no momento certo eu vou chamando a atenção de vocês. Para o que eu preciso até agora, se você conseguiu simbolizar essas sentenças aqui, se você já está conseguindo fazer esse link do que é o E, a simbologia do E, o nome da operação,
a simbologia do ou, o nome da operação, simbologia de um sim então, de um sim somente sim, isso tudo é muito importante para que a gente consiga caminhar no curso. Então se você conseguiu ligar aqui a simbologia adequada e o nome das operações, eu já estou feliz, perfeito? Que é assim que a gente vai construindo aqui as ideias. Se tiver qualquer dúvida, não adianta ficar queimando etapas, volta, acompanha de novo, dá uma olhadinha aqui em alguns pontos que foram trabalhados dentro desse bloco, e se tiver tudo perfeito, eu te aguardo na sequência. Então deixa eu jogar aqui meu obrigado, porque fechamos então aqui mais um bloco, perfeito? Já já eu volto e a gente dá sequência aqui então no nosso curso dentro do Estratégia Concurso. Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí, valeu!